Olá, que bom que a gente está junto de novo. Se prepara porque hoje a nossa máquina do tempo vai com tudo para uma das épocas mais fascinantes da história, a Idade Média. Vamos embarcar nessa aventura e descobrir o que foi o tal do feudalismo. Bora lá? Para a gente começar, quero propor um desafio. Pensa só, não existe polícia, não tem um exército para proteger o país inteiro, e os reis? Bom, os reis daquela época eram bem fracos, não mandavam em quase nada. E aí, num mundo cheio de perigos, como é que as pessoas faziam para se proteger? Pois é, esse era o grande problema que todo mundo enfrentava naquele tempo. Com tantas invasões acontecendo, as cidades viraram lugares super perigosos. Não era seguro morar lá. Então, as pessoas começaram a fazer as malas, sabe? A fugir das cidades. Mas fugir para onde? A resposta foi para o campo. No campo, a vida era mais tranquila. E, mais importante, era lá que ficava a solução para tudo: a terra. Ter terra significava ter comida, um teto e, principalmente, a proteção de alguém poderoso. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa história. Na Idade Média, a terra era tudo. Pensa no que é mais valioso hoje. Talvez dinheiro, tecnologia. Naquela época era a terra. Quem era o dono da terra era o dono do poder. Simples assim. Era a terra que garantia que as pessoas tivessem o que comer e onde morar com segurança. Tá, mas se o rei não protegia ninguém, como é que os donos de terra, os nobres, se defendiam? Ah, eles criaram um sistema muito esperto. Um tipo de acordo, uma aliança baseada na confiança. Esse acordo tinha um nome: vassalagem. E era um pacto muito sério. Então, o que era essa tal de vassalagem? Funcionava assim, ó. O nobre mais poderoso, que a gente chama de suzerano, dava um pedaço de terra e prometia proteção para outro nobre, que a gente chama de vassalo. E o que o vassalo dava em troca? Lealdade. Ele jurava lutar pelo seu suzerano sempre que precisasse. Era uma troca de favores entre os caras mais poderosos da época. E esse acordo não era feito com um aperto de mão e pronto. Não, era um evento super importante, uma cerimônia. Primeiro, tinha o homenagem. O vassalo se ajoelhava na frente do suzerano, mostrando respeito. Depois, o juramento de fidelidade, com a mão na Bíblia, para mostrar que a promessa era sagrada. E por último, a investidura, que era quando o suzerano entregava um objeto, tipo um punhado de terra, um galho de árvore, que representava a terra que o vassalo estava recebendo. O jeito bem legal de entender isso é pensar na vassalagem como uma amizade, só que levada ao nível máximo de seriedade. Tipo aquela amizade em que um amigo ajuda o outro no que der e vier, sabe? A diferença é que a ajuda aqui não era emprestar uma borracha, era emprestar um exército. Era um compromisso para a vida toda. Beleza? Então o vassalo ganhava uma terra. Mas que terra era essa? Era o feudo. Pensa no feudo como uma fazenda gigantesca. Ou melhor, quase uma cidadezinha autossuficiente no meio do campo. Lá dentro tinha tudo o que eles precisavam para viver. Plantações, animais, moinho, igreja. Eles produziam de tudo e quase não precisavam sair de lá para nada. E esse feudo era todo organizadinho, dividido em 3 partes. Tinha o manso senhorial, que era a parte VIP, sabe? As melhores terras, o castelo, tudo exclusivo do senhor. Depois, o manso servil, que eram os lotes de terra que os servos usavam para plantar e se sustentar. E por fim, as terras comunais, como os bosques e os pastos, que todo mundo podia usar, mas claro, com as regras do senhor. Agora que a gente já conhece o cenário, vamos falar de quem vivia ali. Porque dentro de um mesmo feudo existiam 2 mundos completamente diferentes. De um lado, a vida dos senhores, do outro, a vida dos servos. E olha, não tinha nada a ver uma com a outra. Vamos ver essa diferença. Os servos, bom, eles não eram exatamente escravos, mas não podiam abandonar a terra. E a vida era dura. Eles tinham que trabalhar de graça nas terras do senhor, entregar uma parte de tudo que colhiam para ele e ainda pagar um monte de taxas para usar o forno, o moinho. Já os senhores, eles eram os donos de tudo. Eles cobravam os impostos, resolviam as brigas, comandavam soldados e viviam protegidos e com todo o conforto lá no castelo. E você pode se perguntar, mas ninguém reclamava disso? É aí que entra uma personagem super poderosa, a Igreja Católica. A igreja também era como uma grande senhora feudal, dona de muitas e muitas terras, e ela ensinava que essa divisão da sociedade era a vontade de Deus. Existiam 3 grupos: os que oravam, que era o clero, os que lutavam, os nobres, e os que trabalhavam, os servos. E cada um deveria aceitar o seu papel. Essa ideia era muito forte e ajudava a manter tudo como estava. Ok, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça agora. Qual era, afinal, a grande ideia por trás do feudalismo? O que fazia esse sistema todo funcionar?
No fundo, era um grande acordo, uma troca gigantesca que envolvia todo mundo, do nobre mais rico ao servo mais simples. E aqui está o segredo de tudo. A ideia era bem simples: trabalhar em troca de proteção. Os servos davam sua força de trabalho, sua produção, seu suor, e o que eles recebiam em troca? Segurança. Um lugar para viver e a proteção do castelo e dos soldados do senhor contra qualquer perigo que viesse de fora. Era esse o acordo que mantinha o mundo feudal de pé. E olha que curiosidade legal. O próprio nome feudalismo já entrega o jogo. A palavra vem de feudum, do latim, que significa exatamente isso: um bem que é dado em troca de alguma coisa. Nesse caso, o bem era a terra, e a troca era um serviço, como a proteção militar e a lealdade. O nome já conta a história toda. Para a gente fechar nossa viagem de hoje, fica uma pergunta no ar. Na Idade Média, a gente viu que a grande busca era por proteção. Era isso que movia tudo. E hoje, no nosso mundo, o que será que é o centro da nossa vida em sociedade? O que é que organiza o nosso jeito de viver? Fica aí a reflexão para a gente pensar. Nos vemos na nossa próxima aventura pela história. Até mais!